Hoje nós vamos falar sobre dipolos magnéticos. Essa já é a quarta aula do nosso módulo 3 sobre magnetismo. Na última aula, a gente parou falando sobre algo interessante que aconteceria se você tem um circuito fechado ou uma espira de corrente na presença de um campo magnético. Ali no caso a gente usou o exemplo de uma espira circular, mas para facilitar a nossa conta aqui, vamos usar uma espira retangular. Então eu tenho um lado L e um lado H, e eu tenho uma corrente circulando nessa espira nesse sentido. Ela está na presença de um campo magnético. Tá? Eu desenhei só um vetor do campo magnético saindo do plano, mas imagina que tem campo magnético em toda essa região. Bom, eu vou, de novo, para facilitar as contas, chamar cada segmento dessa espira de 1, 2, 3 e 4. Fio 1, 2, 3 e 4, para a gente ficar mais fácil de identificar. E aí a força magnética vai ser I vetor B, então ela vai estar configurada desse jeito aqui. Se o campo magnético é uniforme, então a força resultante total em cima da espira é nula. Então a força de cima é nula de baixo e as laterais também são nula. No final da aula a gente vai falar, se não for, como é que fica. Então, o torque sobre essa espira não vai ser nulo. Então, o que a gente vai fazer é, eu vou olhar de lado, pega essa figura que está aqui na esquerda, em cima, e eu vou virar ela assim. De forma que o campo magnético que estava vindo na minha direção, eu vou girar ele e ele vai ficar apontando para a esquerda. Então, o campo magnético está assim e eu vou inclinar o circuito. Então, essa linha que a gente está vendo aqui é a linha 3, é o fio 3 que eu chamei ali. Atrás dele, para lá, vai estar o fio 1. Então, eu tenho a corrente I2 saindo agora, porque eu virei ele nesse sentido. Tem a corrente I2 saindo e a corrente I4 entrando. E aí, se eu escrever, então, eu vou chamar que eu inclinei esse circuito por um ângulo θ em relação à perpendicular com o campo magnético. E eu vou ter a corrente circulando ali. A força magnética sobre o fio 4 vai estar para cima, como era antes o caso. E a força magnética sobre o fio 2 vai estar para baixo. Eu vou chamar o vetor que sai do centro desse fio até o fio 2 de R2 e o que sai do centro até o fio 4 de R4. Dessa forma, se eu tenho uma força puxando para cima e outra força puxando para baixo, as duas puxando ao mesmo tempo, isso vai tender a fazer esse circuito ficar perpendicular ao campo magnético. Então eu vou ter um torque resultante aí, e é isso que eu quero calcular. Então vai ser o torque sobre o fio 2 mais o torque no fio 4, R2 vetor F2 mais R4 vetor F4. Esses vetores R2 e R4 vão ter o mesmo módulo, que é metade de H sobre 2, F2 vezes o seno de θ. Então o produto vetorial parece um seno do ângulo entre os vetores, e vai estar todo mundo na direção Z chapéu. Então, se o circuito tende a girar nesse sentido, o torque é saindo do plano. Então, R4 vetor F4, R2 vetor F2, os dois dão na direção Z chapéu. Então, somando esses dois torques, eu vou escrever o módulo das forças F2 e F4, I vezes L vezes B. Então, a gente volta aqui nesse desenho, então eu vou ter o I que está passando aqui no fio 4 vezes o comprimento L, o fio 4 e o fio 2 têm o mesmo comprimento L, vezes o campo magnético, a direção da força eu já coloquei lá, tá certo? Então é I vezes L, a dimensão que a gente colocou, vezes o campo magnético. Então o torque total vai dar na direção Z chapéu, H vezes L vezes I vezes B, seno do ângulo θ. Ou seja, se o circuito ou a espira estiver já perpendicular, o plano da esfera estiver já perpendicular ao campo magnético, o torque vai ser zero. Então, se ela estiver inclinada por um ângulo θ, o torque varia com seno de θ. Então, se a gente lembrar do torque sobre um dipolo elétrico, a gente pode fazer uma analogia aqui. Então, o torque sobre dipolo elétrico, lembra lá, era momento de dipolo, produto vetorial, o campo elétrico. Aqui, eu vou separar o campo magnético e eu vou escrever um H vezes L vezes I, produto vetorial B. E a direção que eu vou pegar é a direção normal, a direção perpendicular ao plano
da espira. E o sentido do vetor normal eu vou pegar dado pela regra da mão direita. Se a corrente circula nesse sentido, a normal está para cá. Certo? Então, o torque, eu vou escrever ele como sendo um vetor M, que eu vou chamar de vetor momento de dipolo magnético, produto vetorial, o campo magnético. E aí eu defino o momento de dipolo de uma espira como sendo H vezes L vezes I na direção normal. Ou eu posso pegar H vezes L, vai me dar a área da espira. Então, o momento de dipolo magnético de uma espira de corrente vai ser a área da espira vezes a corrente que circula nessa espira na direção normal. Então, eu posso pegar um fio circular, basta calcular a área, usar a regra da mão direita, a direção normal vai estar para cima, então o momento de dipolo magnético vai estar apontando para cima. E esse momento de dipolo magnético, a gente não chama essa espira de corrente de dipolo só por causa da analogia com o campo elétrico, mas porque ele gera um campo que é um campo parecido com o campo de um dipolo magnético, ou parecido com o campo de um ímã. Então, se a gente fizer um desenho por cima, essa linha preta aqui seria o anel de corrente visto de cima, então o anel está passando pelo plano onde eu estou desenhando, então as linhas de campo vão ficar nessa configuração aqui, parece as linhas de campo de um dipolo, então por isso também a gente chama de dipolo. E aí, se eu colocar uma depois da outra, a gente vai vendo que o campo vai ganhando uma certa configuração um pouco diferente aí. Se eu colocar elas coladinhas uma na outra, tudo junto, a gente forma um solenoide. A gente vai estudar isso mais para frente, o campo desse sistema aí. Se eu tiver um campo magnético não uniforme agora, então eu preciso saber, para eu calcular a força, eu não posso mais usar isso daqui, I ΔL vetor B. Não, o campo não é uniforme, isso aqui não vale mais, então eu tenho que usar I vezes a integral de dl vetor B. Para eu fazer essa integral, eu preciso saber como que o vetor campo magnético varia no espaço. Então, vamos supor que o eixo x é horizontal e eu quero saber, dado um campo que varia com x, como que fica a força em cima dessa espira. Então, vejam, quando eu for integrar nesse dl vertical aqui, então o meu dl vai ser um dy e o b varia com x. Então, eu não vou precisar integrar o campo, tá certo? Então, a força aqui vai ser calculada mais ou menos do mesmo jeito. Só que quando eu for calcular essa mesma força em cima do outro fio, a posição x vai ter mudado. Então, o campo que eu vou usar para calcular a força aqui em cima desse fio e o campo que eu vou usar para calcular a força em cima do outro fio vão ser diferentes. Então, vai dar uma diferença de força aí. E, quando eu pegar o campo na horizontal, ou seja, esse dl vai ser um dx, eu vou ter uma integral de b dx na direção z chapéu, por exemplo. Tá? E aí, dada a função b de x, eu coloco ela aqui e eu tenho que resolver essa integral para calcular a força total em cima desse fio. Então, cada elemento dl, cada pedacinho dl vai estar sob a ação de um campo diferente aqui. Então, eu tenho que somar tudo isso integral ao longo do fio para calcular a força resultante sobre esse pedaço de fio e aí depois somar vetorialmente tudo. Vai ter exercício na lista sobre isso e aí, se tiver alguma dúvida, a gente tira no nosso encontro semanal. Até a próxima aula. Não esqueçam de conferir o Moodle para contabilizar a presença. Bons estudos!